Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Estou aqui, né, gente, ó, na, na roça aqui, né? Aqui é muito bom mesmo. E aqui é o lugar que faz eu relembrar da minha infância, quando eu era criança, né? Aqui tem uma porteira aqui que eu vim aqui para mostrar para vocês. Hoje eu resolvi contar um pouquinho da minha história para vocês. É uma história muito triste, né? Muito emocionante, mas vamos lá, né? Vocês estão vendo essa porteira aqui, né? Ó, tem a cerca para lá. Aí tem essa porteira. Essa porteira aqui me faz eu lembrar muitas coisas, tá? O tempo que eu era criança, o meu pai, eu sou de uma família muito humilde, né? Minha mãe, mas meu pai, eles tinham 13 filhos, né? Comigo, né? 13 filhos. Aí era tudo fraco de situação, né? Para dar comida para todos esses meus irmãos, né? Tinha hora que a gente passava até necessidade, né? Que tinha vez que nós criávamos umas galinhas, era no interior de São Paulo, né? Meu pai era barbeiro, tá, gente? Ele tinha a barbearia dele, tinha os barbeiros lá que ele pagava, né, pro pessoal lá, era ele mais três, né? Aí tinha as cadeiras certinho, cadeira de barbearia mesmo, que roda, né? Tinha os espelhão. Aí ele fazia o dinheirinho dele aqui, lá pro nosso sustento, né? Aí, pessoal, eu tinha 7 anos, né? E meus irmãos tudo a escadinha, sabe? Era um ano e pouco, um mais velho do que o outro. Imagina, 13 pessoas, 13 crianças dentro de casa, né? Aí eu vinha, gente, uma porteira aqui como essa aqui, ó. Eu e meus irmãos, quem levantava mais cedo ia abrir a porteira, sabe? Era uma estradona, igual essa aqui mesmo, né? Mas só que era uma estrada de pedregulho, né? Lá falava pedregulho, né? Aí eu vinha, levantava primeiro do que meus irmãos, abria a porteira, né? Abria a porteira para esperar os carros, sabe, gente? Tinha muita plantação lá, muitas pessoas do Japão, japoneses, né, que falam, né? Aí os pessoal ia muito lá nas hortas deles lá, né? Eles criavam galinha para vender tudo. Aí a gente ia para aguardar aquele pessoal passar, para a gente abrir a porteira, né? Aí a estrada era bem grandona assim, ó. Sumia, né? Olha aqui, mostrar para vocês, a estrada sumia, só que era só pedregulho, tá, pessoal? Aí a gente vinha e eu ficava assim, na hora que eu vinha um carro, né? Eu deixava meus irmãos dormindo, vinha correndo, subia em cima da porteira, ficava em cima sentada. Aí na hora que os carros passavam, eu abria a porteira. Os motoristas ficavam muito felizes para que eles não pudessem descer do carro, era uma ajuda para eles, né? Aí eles davam, gente, aquelas moedinhas pra gente, aquele tempo era cruzeiro, né? Eu lembro, aquelas moedinhas ele pegava e dava pra gente, eu ficava tão feliz. Era um cruzeiro, 2 cruzeiros, né? Aí dava aquelas moedinhas e a gente ficava toda feliz, aí ficava aguardando, né? Vinha mais carro, aí uns não dava nada, outros pegavam aquelas moedinhas assim, e a gente abria a porteira, eles passavam direto, nem agradecia, né? Jogava aquela moedinha. A gente ia correndo lá, eu ia correndo e pegava aquelas moedinhas. Aí juntava aquelas moedinhas para poder estar ajudando a minha mãe e o meu pai, né? Para comprar as coisas, né? Para gente comer. A gente passava tanta necessidade antigamente que a minha mãe tinha vez que não tinha nada para dar. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa, né? Hoje ela está com seus 85 anos, mas sempre ela foi uma pessoa humilde, uma pessoa boa, né? Aí os vizinhos lá, tinha uma mulher lá que estava grávida e estava com vontade de comer galo, né? Porque deu desejo nela. Aí nós tínhamos um galão vermelho, daí como foi um dia,
A mulher falou para minha mãe que estava com vontade de comer aquele galo. Minha mãe foi, mandou meus irmãos pegar aquele galo e tá fazendo aquele galo lá, né? Eles pegaram e pegaram o galo, aí minha mãe pegou e conseguiu pegar e fazer aquele galo lá, né? Aí nós pegamos, ela falou, minha filha, Tris, vai lá e leva para a vizinha lá, os pedaços do galo, né? Aí a gente pegou, eu fui correndo levar para a vizinha, eu tava com tanta fome que eu nunca falei isso para ninguém, eu tô contando para vocês, que triste que é, né? A gente, antigamente era muito triste, né? A gente, não sei, só Deus que ajudava a gente, né? Pra gente viver, né? Porque passava necessidade, não vou mentir para vocês. Aí minha mãe mandou eu levar aquele galo. Como chegou na estrada, eu tava com tanta fome, gente. Vocês sabem o que que eu fiz? Peguei um pedaço do fígado do galo e comi, gente. Comi aquele pedaço de fígado. Mas daí mas eu comi assim, para mim parece que tava tão gostoso. Cru, sabe? Cru. Tava cru aquilo lá. E eu peguei um pedaço e comi. Aí, só que eu assim começou a embrulhar meu estômago, né? Embrulhando meu estômago, porque, né, criança, eu tinha 7 aninhos de idade, eu não pensava, não tinha noção de nada. Aí eu nem contei nada para minha mãe, porque senão chegava em casa, vocês sabem, né, os pessoal de antigamente, né, a gente tinha de respeitar, as pessoas chegavam na casa daquelas pessoas eu sou de 1967, aquelas pessoas que é do meu tempo, né, mais um pouco mais velha assim do que eu, lembra, né, que antigamente a gente passava assim, era uma educação que a gente, se minha mãe estivesse conversando mais meu pai, chegasse uma visita, meus avós, alguma visita em casa, a gente passava na frente, eles só davam uma olhada para a gente assim, davam uma olhada para a gente já sabia que o bicho ia pegar depois, o pau ia pegar. E a varinha de fedegoso estava lá já, eles já até plantavam, né? Aí pegava a gente com aquela varinha de fedegoso, rixe, batia, né? Mas hoje em dia não, né? Hoje é proibido até educar uma criança, né? Mas eu agradeço meu pai e minha mãe. Hoje eu sou o que eu sou, né? Educada, graças a Deus. Gosto de estar ajudando as pessoas. Se eu puder, eu ajudo mesmo, né? Se a pessoa estiver precisando. Que a gente tem de ser assim, né, pessoal? Então, aí meu pai veio, como eu tinha 7 para 8 anos, meu pai veio a falecer, né? Aconteceu um acidente com ele. Meu pai chegava às 11 horas da barbearia. Vocês acreditam que os 13 filhos, meu pai pegava e fazia minha mãe acordar um por um para poder dar comida, né? Aí minha mãe tinha de acordar nós um por um para poder. Meu pai não deixava nós dormir sem comer e nós não comia sem meu pai. Aí meu pai sempre trazia a mistura, né? Eu lembro no último dia que foi o último dia que ele se foi. É, ele, um carro, acho que foi acidente, né? Pegou e bateu nele. Ele nunca ficou fora de casa. Aquele dia ele não apareceu. Meu irmão foi trabalhar de manhã cedo e falaram para ele que tinha uma pessoa, né? Um homem gemendo na estrada. Meu irmão chegou lá. Meu irmão estava indo para o serviço. Aí era meu pai, gente. Aí levaram para o hospital. Ficou 8 dias. Aí ele não aguentou, né? Porque quebrou 8 costelas. E a cabeça rachou, né? A cabeça dele lá. Acho que foi acidente. Tinha um caco de vidro dentro da cabeça do meu pai. Aí meu pai estava já desacordado, né? E eu não cheguei a ver meu pai. Eu fiquei muito triste, preocupada, mas não teve jeito, que eu era criança também, não tinha como visitar ele nem nada, era longe do hospital. Eu morava no interior de São Paulo, para lá de Itaquaquecetuba, né? A gente tinha umas hectares de terra lá, aí não tinha como sair. Eu só vi meu pai mesmo, como o meu pai faleceu com 8 dias. Daí foram ver lá ele no velório, todo mundo cansado, a noite inteira, acordado, né? Velando ele. E aí eles iam para dentro, umas cochiladas,
e eu não desgrudei um minuto do meu pai, ficava ali em cima do caixão, né? Então isso, hoje eu lembro disso, me dói demais, sabe, gente? Porque é muito triste a gente perder uma pessoa amada, né? Eu era muito apegada com meu pai, né? Muito apegada, tudo que meu pai pedia para mim fazer, eu fazia, né? Ele dava moedinha para mim comprar meus docinhos, né? Aqueles pés de moleque, que hoje em dia não, acho que nem existe mais, né? Então é isso aí, pessoal. Então mas eu, graças a Deus eu cresci, só que, assim, o meu pai, né? Eu sei que ele já se foi, né? Muitos anos atrás. Eu tinha 7 anos, hoje eu tô com 56 anos. Mas isso daí eu não esqueço, né? Era muito triste a nossa vida, a nossa situação, né? Depois que o meu pai se foi, minha mãe vendeu a terra lá, que era 23 hectares de terra. Aí a minha mãe vendeu e fomos para Minas, para Minas Gerais. Aí de Minas nós viemos embora para o Mato Grosso do Sul, para Peixoto de Azevedo, né? Terra de garimpo. Meus irmãos ficou, minha mãe casou, né? Aí se casou de novo. Aí nós fiquemos, eu cuidava dos meus irmãos, sempre eu tive responsabilidade para estar cuidando dos meus irmãos mais pequenos. Ficava doente, eu levava para Sucam, né? Que é a Sucam que fala que é malária, né? Daí tinha essa Sucam que dava os remédios, né? Tinha vez que de 5 de uma vez pegava malária, aí a gente tinha de correr, levar para essa tal de Sucam, para os hospitais para ficar internado, né? Mas graças a Deus hoje em dia tá tudo bem. E eu perdi, esses tempos atrás agora, eu perdi 3 irmãos, né? Deus levou, né? Por reino dele, né? E tinha o meu irmão, né? Que faleceu, o mais velho. Ele sempre foi ao nosso favor, sempre ficava junto com nós, ajudando minha mãe. Depois que o meu pai faleceu, o outro meu irmão também, que se chamava Antônio Carlos, né? Morava em Cuiabá, e aquele problema de diabetes deu nele, né? Precisou amputar a perna, ele não aguentou também, deu infecção de hospital, ele se foi. E tem o outro também agora, que com 23 dias que um tinha falecido, né? O mais velho, meu irmão, que faleceu daquela câncer, né? Aí o meu irmão pegou, tava o tempo dessa Covid, né? Tava uma praga de Covid, morrendo muita gente. O meu irmão novo, ia fazer 55 anos para poder tomar a vacina na outra semana, né? A vacina do Covid. Mas daí ele não aguentou, né, gente? Pegou Covid. Aí ele não deu tempo, nem ele estava tão feliz que ele ia tomar a vacina, né? Mas daí foi muito grave, né? Aí entubaram ele, não aguentou. Aí se foi meu irmãozinho, eu passo lá na casa dele, né? Mora aqui, lá em Campo Grande, na cidade, né? Aí eu passo na casa dele, meu coração dói, eu não consigo ir lá na casa dele sem meu irmão, né? Porque meu irmão, todos os meus irmãos, né? É muito querido, né? Mas esse daí, como morava lá, né? Todo dia tomar cafezinho na casa da minha mãe com a minha mãe. Aí ia tomar o cafezinho dele lá com a minha mãe. A minha mãe, tadinha. Minha mãe é uma guerreira, tá, gente? Então é isso aí, gente. Isso é uma parte da minha história aí para vocês ficarem sabendo. Com 10 anos de idade eu já trabalhava na roça lá no Paraná, que nós fomos para o Paraná. Tinha de trabalhar, os que ia crescendo tinha de trabalhar para ajudar minha mãe, né? Criar os outros meus irmãos, né? Aí eu fui acidentada, né? Na máquina, aquela trilhadeira de milho, né? Numa fazenda lá, a gente trabalhava, falava, era boia fria. Aí sempre eu ajudei minha mãe, fui acidentada. Passei 9 meses sem andar, né? Sendo carregada na cadeira de roda. E porque ela machucou a minha perna, né? Eu fiz 5 cirurgias na perna, mas graças a Deus não quebrou o osso nem nada, só perdi muito sangue. Mas graças a Deus estou aqui andando, né? Pela ajuda de Deus, né? Estou aqui bem, mas então é só para contar para vocês um pouquinho da minha vida, o meu sofrimento, né? Quando a gente era pequeno, né? Hoje em dia eu sou o que sou, né? Hoje eu estou
por bem dizer, eu tô no céu, né? Porque a vida que nós passava, né? É necessidade, coitadinha da minha mãe, né? Nós nunca também tem um exemplo aí, ó. Nunca deixamos minha mãe trabalhar. Meus irmãos não deixavam. Meus irmãos iam trabalhar, nós ia trabalhar, mas minha mãe ficava em casa, tá? Então é isso aí. A minha mãe é uma pessoa muito guerreira, né? Perdeu meus 3 irmãos, perdeu o meu paizinho também, depois que ela casou, o meu padrasto. Agora não tem nem 3 meses que perdemos a minha sobrinha querida também, né? Que Deus levou também. Então, a gente tem dia que eu paro assim para pensar, fico pensando assim como que pode, né? A gente, aqui nesse mundo aqui, a gente tem que fazer o bem, né? Para as pessoas, ser humilde, porque a vida não é para sempre, né? A gente está aqui nesse mundo aqui de passagem, né? Então eu sinto muito também, né? Essa minha sobrinha, né? Que eu amava muito ela. Até hoje eu amo ela, claro, né? Não é porque ela se foi que eu vou esquecer dela, não. Então, como eu vou lá na casa dela lá, dá muita saudade, né? Mas, então, desculpa aí, pessoal, tá? Então a gente fica com saudade, né? Parece que sente falta a pessoa lá dentro, né? Daquela casa que a gente sempre ia, né? Saía aqui da roça, ia pra lá. Domingo ia visitar ela, tava bem, né? Mas Deus levou, graças a Deus que foi pro céu, né? Que se preparou, tá com Deus, né? Agora a gente tem que conformar e sabe que isso daí é uma vida passageira, assim. Mundo aqui nós, tipo uma senha, né? Quando tiver no dia da gente, vai mesmo, né, pessoal? Então não adianta, né? Por isso que a gente tem de aproveitar nessa vida aqui, ser bom, né? Ser humilde, ajudar quem precisa, né? Se a gente tiver 1 quilo de arroz, tiver outra pessoa ali, um vizinho, alguma pessoa assim, precisando de ajuda, né? Pedir, ou a gente vê que está precisando, divide, né? Se a gente tiver 2 mudas de roupa, a pessoa está precisando, que tem muita gente hoje em dia ainda, que precisa muito, né, gente? Aí a gente pega e dá uma muda de roupa, eu faço assim, tá, gente? Eu tiro de mim para dar para as pessoas, porque eu sei o que eu passei como eu era criança, né? Então é isso aí, gente. Hoje só foi para contar um pouquinho da minha história para vocês, né? E fica todos com Deus, que Deus abençoe. Curte esse vídeo. Se inscreva no meu canal, que vocês estão ajudando muito eu, né? E para mim poder também estar abrindo as mãos para ajudar outras pessoas, tá? Ficam todos com Deus, um forte abraço. E desculpa aí mas eu queria que vocês soubessem, né? Um pouquinho da minha vida, é bom a gente contar, né? Aí outra hora eu vou falar o nome dos meus irmãos para vocês, tá? Vocês vão ficar admirados. É tudo com Alder. Mas daí o vídeo vai ficar muito comprido, né? Daí eu vou falar para vocês, tá? O nome deles de um por um, tá bom? Então, beijo no coração de cada um. E que Deus abençoe vocês e a tua família. Tchau, tchau.